Galerinha, agora com relação ao controle legislativo, cara, basicamente você vai matar assim, muitas questões de prova estudando a Constituição Federal. Sim, se você pegar a Constituição Federal, você vai estudar ali, memorizar mesmo os artigos, você vai responder várias questões de prova, com base na memorização. Então, quando você vê lá as competências do Senado, é isso que você vai estudar, tá? Então, aí é uma coisa assim, é um trabalho seu, maninho. Você vai estudar as competências do Senado, as competências da Câmara dos Deputados, as competências do Congresso Nacional. Thales, só quero estudar uma, então é do Congresso Nacional. Tá bom, Thales? Duas, então é o Congresso Nacional e as competências do Senado. Pelo menos, mas estuda essas três aí. Outra, as competências do Tribunal de Contas, essa aí você tem que estudar mesmo, isso aí é certeza. Tá? Então você vai estudar as competências dos órgãos do Legislativo, Congresso Nacional, Câmara e Senado, e você vai estudar aquele órgão que não é do Legislativo, mas que auxilia o Legislativo, no caso, competências do Tribunal de Contas da União. Estamos falando da União porque estamos na Constituição Federal, União auxiliando a esfera federal, tá? Os nossos órgãos do Legislativo Federal sendo auxiliados pelo Tribunal de Contas da União. Bom, e aí, galera, você vai ter uma atenção muito especial aqui ao artigo 70. Pega lá teu vadimeco, sem preguiça. Pegou? Artigo 70, ele começa dizendo assim, a fiscalização. Você vai aqui, ó, não precisa nem entender o que eu vou ler, mas precisa saber a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então, a fiscalização é contábil, é orçamentária, é financeira, é patrimonial, tá? Contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. E outra coisa, Thales, qual é a diferença de financeira para contábil? Cara, na boa, não interessa. A banca só quer saber, a fiscalização é financeira, orçamentária, contábil, bacana? É assim. Bom, Thales, tá bom. Vai fiscalizar, essa vai ser a fiscalização. Aí continua. Em que aspectos? Aí quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas. Então você tem lá as 5 e 5. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto a. Aí você memoriza as 5 agora. Legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas. Aí você fala, Thales, se era para ler, eu em casa não precisava dar aula. É porque tem aluno desavisado, que ele, quando lê um negócio desse, ele se desespera. Aí ele quer pegar aqueles livros grossos para poder entender o que seria uma fiscalização contábil, o que seria uma fiscalização financeira, o que seria uma fiscalização orçamentária. Velho, tu está perdendo tempo. Você tem poucas semanas para a prova. E aí você vai perder um tempão para estudar uma coisa que não vai ser perguntado. Então a finalidade do professor não é apenas fazer a leitura, mas te mostrar o que você não precisa perder tempo. E o que você precisa saber daquela matéria, daquele artigo, daquele inciso. Muito bem. Outra coisa. Thales, quem é que exerce esse controle? Não sei se você prestou atenção na leitura, mas é o Congresso Nacional. E a banca fala Senado e a banca fala Câmara dos Deputados. Não, é do Congresso Nacional. E outra coisa, mediante controle externo, então o Congresso Nacional fiscaliza a administração direta, fiscaliza a administração indireta, com auxílio do Tribunal de Contas. E pelo sistema de controle interno de cada poder, quer dizer, cada poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, tem um controle interno, fiscalizando a si mesmo. E o Congresso Nacional, sendo auxiliado pelo Tribunal de Contas, vai fazer o controle externo de um poder sobre outro poder. Bacana. Thales, quem é que vai prestar contas? Quem vai ser fiscalizado? Cara, qualquer lugar que entre verba pública. Seja na administração direta, seja na administração indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista. Pode ser o terceiro setor. Thales, quem é o terceiro setor? São os chamados paraestatais. Thales, quem são os paraestatais? São aqueles paralelos ao Estado, auxiliam o Estado, colaboram com o Estado, prestam serviços de interesse público, não serviços públicos, não são delegatários, não são concessionários, permissionários e autorizatários, por exemplo, mas o terceiro setor presta serviços de interesse público.
É o Senai, é o Senac, por exemplo, é uma organização social, é um serviço social autônomo, é uma instituição religiosa. O que eles ganham? Uma coisa que se chama fomento. O que é fomento? É incentivo. E qual é uma boa forma de serem incentivados? Dinheiro, verba pública. Então eles ganham dinheiro, prestam contas. Entrou um centavo, presta contas. E aí, Thales? Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores públicos. Bacana, só aí já disse tudo. Bom, aí, galera, pode estudar sim o artigo 71. E eu quero te chamar a atenção só para alguns aspectos. O controle externo a cargo do Congresso Nacional, já sabemos, é o Congresso Nacional que tem o controle externo, tá? Sobre aquela legalidade, legitimidade, bababá, sobre aspectos financeiros, orçamentário, tá? O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Então agora vem as competências do TCU. 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Você vai para a prova. A prova afirma: compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas do Presidente da República que são prestadas anualmente. Certo ou errado? Errado. Por que, Thales? Porque uma coisa é apreciar, a outra coisa é julgar. E o que o texto constitucional, no artigo 71, inciso 1, está dizendo? Apreciar. Galera, Presidente da República, ninguém trisca, não é? O bicho é blindado. Então, o Tribunal de Contas da União não julga, ele aprecia, ele emite um parecer administrativo. Ponto. Então, inciso 1, compete ao Tribunal de Contas da União apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante um parecer prévio. Lembra do controle prévio? Olha aí, ó, mediante um parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias. Perguntam, 60 dias, a contar de seu recebimento. Tribunal de Contas recebeu as contas, tem até 60 dias para emitir o seu parecer. E emite para quem? Para o Congresso Nacional. 2, agora é julgar. Julgar o quê? As contas dos outros, dos demais. Então, olha só. 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro público, seja na administração direta ou indireta. Bacana? Joia. Inciso 3, dá um stop, ó, leia sozinho o inciso 3, dá um stop no vídeo, leia o inciso 3, vê se você entende ele, eu vou tomar um café, vê se você entende ele, eu estou te aguardando, e aí? Dá um stop, lê o inciso 3 e vamos conversar sobre ele. A primeira lida, você olha para ele e fala, meu Deus, o que esse cara está dizendo no inciso 3? E aí, galera? O inciso 3 parece complicado à primeira vista. Mas não é complicado, não. É o seguinte, inciso 3. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Então, significa o seguinte. Está aqui a administração. Quando você entra, Thales, como é que eu entro? Como é que eu ingresso? Formas de provimento, nomeação, aqueles negócios todos. E aí? Quando você entra, tá certo que esse órgão aqui deixou você entrar, não deixou? Deixou, te chamou, te nomeou, você entrou. Mas alguém vai ter que olhar se isso está correto. Aí, uma das competências do Tribunal de Contas da União, na esfera federal, é apreciar a legalidade da sua admissão. Então, você foi da sua admissão, você foi admitido. E aí o TCU vai apreciar a legalidade da sua entrada. A qualquer título, na administração direta e indireta, tanto é nas fundações também, salvo nomeação para cargo de provimento em comissão. Então, se esse outro cara que está aqui foi admitido para exercer cargo em comissão, aí o TCU nem olha. Por quê, Thales? Porque cargo em comissão, galera, você lembra, cargo em comissão é com ou sem concurso público? Thales, é sem concurso público. Se é sem concurso público, é com ou sem estabilidade? Thales, é sem.
estabilidade. É para exercer qual função? É para exercer a função de direção, chefia ou assessoramento. Então, o cargo em comissão, esse cargo em comissão, ele não é fiscalizado pelo TCU, não. Tá joia? Aqui o TCU, portanto, não fiscaliza. Então, vamos voltar para o inciso 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, salvo as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadoria, reforma e pensão. Ou seja, depois que você entra, um dia você sai. Ou porque aposentou, ou porque morreu, aconteceu alguma coisa, você sai. E aí, Thales? E aí o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar de novo a tua saída. Por isso que está escrito no final, bem como a das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, salvo as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Thales, não entendi. Na hora que você sai, digamos que você saiu com base no artigo X, inciso Y, da Lei W. Isso aqui é o fundamento legal do ato concessório, por exemplo, da sua aposentadoria. Você foi aposentado, por exemplo, e aí o fundamento é esse que eu botei aí no retângulo para você. É o fundamento legal. Fundamento legal. Se houver, galera, qualquer melhoria posterior, qualquer alteração posterior, se houver qualquer mudança, mas manteve esse fundamento, o Tribunal de Contas nem trisca mais, nem olha mais. Você já foi aposentado. Depois houve alterações, mas o fundamento legal manteve. Então o Tribunal de Contas nem olha, nem trisca. Não precisa ver? Mas, digamos que há uma mudança do fundamento legal da aposentadoria. Agora já não é mais com base no artigo X, é com base no artigo Z, inciso Y, dessa lei. Houve mudança, Thales? Houve. Agora o tribunal, lá vem ele de novo, fiscalizar se isso está feito de maneira correta, de maneira legal. Pronto. Essa é a explicação do inciso 3. Tá bom? Daí a gente pode pular um pouquinho. E eu gostaria que você fosse comigo para inciso. Cadê? Aqui. Inciso 11, parágrafo 1º. Pega lá. Sem frescura. Vai, cara, sem preguiça. Pega teu vadimeco. Vamos lá. Sem preguiça. Pegou? Parágrafo 1º, inciso 11. No caso de contrato, o ato de sustar, de suspender o contrato, será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Executivo as medidas cabíveis. Então, o contrato tem irregularidade. O que o Congresso Nacional faz? Suspende aquele contrato. Sabe como é que a banca te engana? É o seguinte, ele vai trocar contrato por ato administrativo. Se for ato administrativo irregular, quem susta é o Tribunal de Contas. Se for contrato, quem susta é o Congresso Nacional. Então, se atente para esse detalhe, tá bom? Parágrafo 2º, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito, tá bom? Muito bem. Segue adiante, tal. Joia. O que eu queria, portanto, aí é a leitura, tá, maninho? Agora, velho. Boa sorte. E dá uma olhada também com carinho nas competências do CNJ. Também é sempre interessante, não tem nada a ver aqui com o legislativo, né? Você sabe? Dá uma olhadinha também nas competências do CNJ. Vai que. Mas o básico, o grosso aqui, o feijão com arroz, eu te passei. Tá? Então, você vai ficar atento, basicamente, à Constituição Federal mesmo, leia as competências, portanto, do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara dos Deputados,
leia o artigo 70 e 71 e saiba principalmente as competências do Tribunal de Contas. E cuidado com os detalhes dos incisos, tá bom? Basicamente é isso que eu quero te trazer do controle legislativo. Grande abraço e nós vamos trabalhar agora o Poder Judiciário no próximo módulo. Um abraço, até daqui a pouco.